aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito meses atrás, mas acabou não dando tempo. Então se você quer ver isso e muito mais, não esqueça de se inscrever no canal e depois que você viu, comentar o que você achou desse projeto no mínimo inusitado. Vamos falar um pouco do que eu vou fazer hoje. Se você, assim que nem eu, gosta de crafting e gosta de escultura, vocês já devem ter ouvido falar do Monster Bash. Para aqueles que não sabem, o Monster Bash é um movimento criado e encabeçado por alguns youtubers gringos que fazem crafting, que fazem escultura. E o principal, a pessoa que eu acho que idealizou, se eu não me engano, esse movimento, foi o Trent do canal Miscast. Ele já fez 3 edições do Monster Bash, e a ideia do Monster Bash basicamente é, você tem várias cartas que foram desenhadas pelos participantes, e você retira 7 dessas cartas aleatoriamente para inspirar o seu monstro. O primeiro vídeo do Monster Bash 3, onde o Trent convida as pessoas a participarem, foi lançado no dia 5 de outubro de 2021, e os vídeos em si saíram no dia 31, no Halloween. Contudo, por uma questão de cronogramas e vários outros fatores, eu só consegui fazer o Monster Bash agora. Mesmo assim, eu decidi fazer esse desafio e tirar as cartas. Então, vamos ver um pouco quais foram as cartas que eu tirei. Então, esse é o site do Monster Bash, eu vou deixar o link na descrição. Ele tem esse vídeo no YouTube que faz o sorteio das imagens, e a primeira imagem que eu tirei foi essa. Então vamos analisar essa carta um pouco. Ela diz Armadillo Body, ou seja, corpo de um tatu. Ela também diz braços e pernas não incluídos, ou seja, essa aqui vai ser o corpo da nossa criatura. Bora lá ver então qual que é a nossa segunda carta. E a carta sorteada foi esse olho. Bastante interessante, um olho não diz muito. Já diz que a nossa criatura pelo menos não vai ser cega, né? Vamos lá para a carta número 3. E a carta número 3 é... a nossa terceira carta foi esse punhado de dedos bem estranhos, em ângulos bizarros. Ok, diferente. Vamos ver o que sai agora, né? Vamos para a nossa próxima carta. Vamos ver qual é a carta. E a carta tirada é essa mão que lembra um pouco a mão do Bob Esponja, cheia de furos. Eu vou considerar ela uma textura, não necessariamente uma mão de esponja, porque eu acho que faria bem estranho. Vamos agora sortear a nossa quinta carta, uma das últimas já tá chegando na reta final, e a quinta carta é um dedão. Um dedão. O que eu vou fazer com um dedão? Talvez eu incorpore na carta dos dedos, não sei. Um dedão não é das coisas mais fáceis. Vamos lá para nossa penúltima carta. E agora a gente vai ver quem vai ser interessante. Uma galinha estranha de um olho só. Tá, interessante. Gostei bastante dessa carta. Essa carta já me dá ideias. E vamos à última carta, a carta final que vai definir o nosso projeto. E a carta final é esse bando de olhos com um visual bem maligno, interessante. Eu preciso pensar um pouco para ver o que essas cartas vão formar. Então essas aqui foram as 7 cartas que eu tirei. Eu pretendo unir algumas delas que são parecidas em uma só. Por exemplo, a galinha, ela tem um olho só. A gente tem uma carta que é literalmente um olho. E a gente tem uma carta que são vários olhos. Então eu vou meio que unir elas. A carta do corpo do tatu e a carta da mão esponja ali, eu pretendo transformar elas em texturas para nossa miniatura. Então, uma textura que se assemelha a uma casca e uma textura que tenha furos, meio tripofóbica, talvez. E a gente também tem esses dedos, os dedões e os dedos tortos ali. Eu tive uma ideia bem interessante, fazer uma criatura meio aberração, meio baseada no Beholder do D&D. Vamos ver se vai funcionar, eu não sei, a gente vai descobrir na prática. Então eu comecei fazendo uma bola de papel alumínio, que vai ser a base da nossa criatura. Eu já fiz ela meio no formato de uma cabeça ali, uma parte de baixo um pouco mais fina que a parte de cima.
e eu bati nela para dar uma compactada no papel alumínio para ele ficar mais sólido. Depois disso eu usei a parte de trás de um pincel e afundei uma das partes que eu não tinha batido para fazer a cavidade ocular, onde eu vou colocar o olho principal da criatura, desse monstro beholder bizarro que eu vou fazer aqui. Eu infelizmente perdi a filmagem onde eu esculpo o bico e onde eu cubro e faço o olho, mas aqui dá pra ver já o resultado de como ficou essa criatura já com o bico colocado e com uma base ali do olho já pronta. Eu também fiz aqui alguns furinhos na base do bico para encaixar os dentes mais tarde. E aqui você pode ver já o bico de baixo e os dentes encaixados, já tá ficando bem legal. Essa boca ficou bem assustadora, meio pato, meio dinossauro, gostei, achei legal. Então a gente já tem a parte do nosso corpo barra cabeça do nosso beholder pato bizarro aberração. A próxima etapa é a textura da pele, e para fazer a textura mais ou menos parecida com a casca do tatu, eu usei essa ferramenta que eu mesmo criei usando um pouco de biscuit e fazendo alguns furos de forma irregular. Usando a técnica que eu utilizei no vídeo do Nurgle, eu boto um plástico por cima da massa ainda fresca e rolo a ferramenta, criando uma textura bem legal, como você pode ver aqui, uma textura meio de escama, meio de casca. Eu acho que faz a parte da casca do tatu, apesar de não ser um casco realmente, ser só uma textura de pele, uma pele mais grossa. Com uma nova camada de detalhes, eu fiz uma pequena tira de biscuit e vou usar ela para fazer as pálpebras do nosso monstro. Então eu vou aqui alisar ela com uma ferramenta própria e fazer uma outra tira um pouco mais grossa e texturizar depois para fazer a sobrancelha do monstro. E como você pode ver, o resultado do olho com a sobrancelha e com as pálpebras ficou muito interessante, bem legal, eu gostei bastante. Já tá se tornando forma a nossa criatura. Depois disso eu fiz a língua usando uma tira também de biscuit e eu fiz vários furos na língua para fazer a textura daquela mão esponja que eu falei que eu ia usar em algum lugar no projeto. Eu achei que fazer essa língua cheia de furos seria bem tripofóbico e bem interessante. E eu vou dizer que eu adorei o resultado final, ficou bem creepy, bem assustador, bem medonho. Foi uma boa ideia. Mas a gente ainda não acabou, ainda falta uma parte, mais precisamente os dedos estranhos da criatura. Então eu fiz algumas armações bem semelhantes àquelas que eu fiz no meu vídeo do Beholder Gaunts, só que com os ângulos um pouco mais distorcidos e retos, e esculpi dedos nelas, como vocês podem ver. Ficou extremamente bizarro, o que é excelente. E então eu vou furar a base aqui do nosso monstro e colocar ela como se fossem pernas, como se fossem tentáculos ou patas como de uma aranha. E já ficou bem legal esse resultado, ele tá bem bizarrão. Eu adorei a estranheza que os dedos causam, né, o fator assustador pelo medo do desconhecido, e eu acho que depois da pintura vai ficar ainda melhor. O último detalhe é colocar algumas bolinhas aqui ao redor da cabeça para fazer os outros olhos. Se vocês lembrarem, tinha uma carta ali que tinha múltiplos olhos, então eu decidi fazer vários olhos ao redor da cabeça do nosso monstro. Então a parte da pintura é bem básica, eu começo como sempre com uma camada preta para cobrir qualquer possível falha ou buraquinho, ou até se caso a pintura lasque. E depois disso eu comecei a pintar. Eu decidi por pintar a parte principal do corpo de roxo escuro, dando sempre uns highlights, um dry brush com um tom mais arroseado. Isso ficou bem interessante, deu uma cor meio alienígena para a criatura, que eu gostei bastante, condiz com a imagem e com a arte. E aqui está a nossa criatura finalmente pronta, com todos os tons devidos. Eu pintei os olhos, pintei o bico e fiz aqui esses dedos. Ficou uma coisa bem creepy, bem bizarra, muito assustadora. E eu com certeza vou criar uma criatura própria para aterrorizar os meus jogadores em alguma sessão bem especial. Mas é isso, o que vocês acharam desse vídeo, desse Monster Bash? Vocês gostaram do desafio? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Chequem outros vídeos na hashtag Monster Bash. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajude o nosso canal a continuar crescendo. Por hoje é isso. Você encontrou a saída do dungeon. A gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!